Olá, pessoas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que morrendo de saudade de mim, né? Porque, tipo, tirando... Olha pra vocês verem, quem que é a professora que vem totalmente e absurdamente descabelada da aula pra vocês? Gente, não tem ninguém que faça um trem desse. Sério. Eu aposto que todo mundo vem bonitinho aqui gravar vídeo no YouTube. Ninguém vem nesse grau de descabelamento da aula pra você, sério, né? Mas sou eu, né? Seguinte, faz muito tempo que eu não gravo vídeo de literatura e essa semana me deu uma vontade irresistível de fazer isso pra vocês, então cá estou eu. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria do arcadismo. Pra quem não se lembra, o arcadismo, ele aconteceu no Brasil entre o século... Vou ter que olhar na minha cola, gente. Não lembra! Não lembra! Eu não lembra! A partir do século XVII, aqui no Brasil, teve foco central a cidade de Vila Rica. Para quem não sabe, é a atual Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, ok? E ela teve sua fundação a partir da fundação, né? Ela teve seu início a partir da fundação da Arcádia Ultramarina. A Arcádia Ultramarina nada mais era do que um clube formado por alguns autores e pensadores da época, e essa Arcádia tinha como foco central o pensamento de Rousseau de que o homem nasce bom e de que a sociedade o corrompe. Se não me engano, a frase certinha é: o homem nasce livre, mas a todo momento vê-se a ferro. Se não me engano, essa é a frase certinha de Rousseau. E basicamente o que é isso, gente? Como vocês já viram lá no vídeo de contexto histórico, a sociedade passava por um momento em que ela estava buscando por uma tranquilidade, por uma vida mais livre de todo aquele cansaço, de todo aquele exagero barroco, né? Então, os autores, tanto ideologicamente quanto em sua vida, eles buscavam por uma vivência mais leve, por uma vivência mais tranquila. E como vocês bem sabem, a literatura nada mais é do que um reflexo do momento social, do momento histórico, do momento econômico vivido pela sociedade. Então, se a sociedade vivia por esse cansaço, vivia essa busca por uma vida mais simples, muito resultado de todo aquele estresse barroco, consequentemente a arte vai buscar por essa vida mais simples, por essa vida mais afastada da civilização, ok? Tanto é que, como eu já mostrei para vocês no outro vídeo, vocês devem se lembrar que a vida, né, a arquitetura fica mais leve nesse momento. Eu vou mostrar aqui a casa de Tomás Antônio Gonzaga, para vocês terem uma noção de como a gente deixa de ter aquelas casas todas juntinhas, né, e nós começamos a ter as casas mais voltadas para o externo, casas mais voltadas para os jardins. Isso porque todos eles buscavam essa vida dos pastores, essa vida mais próxima da natureza. Vocês entenderam? Isso se reflete aqui no Brasil, na produção Arcade brasileira, ok? Só que aqui no Brasil a gente não tem somente essa produção artística voltada para a natureza. Aqui nós temos 3 manifestações artísticas muito profundas, 3 manifestações literárias muito profundas, ok? Aqui nós temos as manifestações líricas, ok? Para quem não se lembra, o texto lírico é aquele que é pautado pela emoção, pelo sentimento. Nós temos as manifestações satíricas, e isso aqui no Brasil é muito, muito forte, eu vou falar sobre isso depois. E para quem não se lembra, a sátira é a crítica, né? Muitas vezes envolta no humor, que é o que acontece aqui no Brasil. E nós temos também as produções épicas. Essas produções épicas têm muito a ver com esse início de pensamento nacionalista
que vai se aprofundar depois com o romantismo em sua primeira fase. Vocês entenderam? Então, na cidade de Vila Rica, né, aqui em Minas Gerais, o arcadismo ele não é somente uma manifestação de fuga da civilização, mas nós temos uma manifestação literária complexa, uma manifestação literária que se manifesta. Uma manifestação que se manifesta. Nossa, eu sou tão inteligente. Mas a gente tem uma manifestação literária que se desdobra de acordo com os sentimentos dos autores. Então nós temos o lirismo, temos a sátira e temos o épico, ok? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Quando estamos falando dos textos líricos, daqueles textos pautados pelo sentimento, nós precisamos relembrar aqueles preceitos, aqueles conceitos em latim que eu já falei para vocês anteriormente, mas que são o norte desse tipo de produção. Ai, Thaís, eu não lembro quais são esses conceitos. Então, peraí, vamos anotar pra gente poder aprender direitinho quais são os preceitos da obra Árcade Lírica, ok? O primeiro preceito é o locus amoenus. Difícil, né? Locus amoenus é o lugar ameno. Então, para eu poder ter uma vida feliz, seguindo os conceitos árcades, eu preciso viver em um lugar ameno, longe da civilização. Vocês estão entendendo? Eu preciso de um lugar ameno. Isso explica, inclusive, gente, a mudança na arquitetura que eu falei para vocês. Porque então, viver na cidade, no meio daquele monte de gente, não é um lugar ameno. E se eu quero reviver essa vida dos pastores, se eu quero reviver essa vida, se eu quero viver essa vida no campo, eu preciso de um lugar ameno para poder fazer isso. O próximo é o fugere urbem, é o fuga da cidade, que vai muito perto do locus amoenus, né? Então, para eu poder viver em um locus amoenus, eu preciso viver fora da cidade. Então, assim, as obras líricas de forma geral, elas todas se passam nesse lugar mais tranquilo, nesse lugar fora da cidade. Vocês vão perceber, principalmente, isso aparece muito em Marília de Dirceu, tá? Que as pessoas, que eles são retratados, em no campo. Que as histórias são retratadas em um lugar idílico. Idílico, gente, é um lugar perfeito, um lugar... lembra um quadro esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. A gente tem a luz perfeita, o ambiente perfeito. Então, é uma fuga da cidade, ok? Áurea mediocritas, ou seja, o ouro medíocre. Eu não preciso da riqueza, do dinheiro para poder ser uma pessoa feliz. Vocês lembram que os pastores de ovelhas, lá na Grécia Antiga, eles não eram ricos, eles viviam daquilo que eles produziam. Então é isso que eu preciso para ser feliz. Vocês estão entendendo? E aí isso vem isso vem junto, aliás, né? Isso vai ao encontro ao inutilia truncati. O que é o inutilia truncati? É desface do inútil. Então, quanto mais eu me desfazer do inútil, melhor vai ser a minha vida. E por último, nós temos o Carpe Diem, que é diferente do nosso Carpe Diem hoje, né? Porque o Carpe Diem hoje é viva a vida, pauleiro, eu quero fazer qualquer coisa, minha vida vai ser qualquer coisa, não tô nem aí com nada, tô cagando com nada, né? E o Carpe Diem deles é viva o dia, sem se preocupar com o dia de amanhã. Viva com o que você tem hoje. Não é viver loucamente porque o mundo vai acabar amanhã. Porque o nosso Carpe Diem é isso hoje, né? O Carpe Diem deles era viva o dia. Aproveite o que você tem hoje sem as grandes preocupações. A produção lírica do arcadismo brasileiro, ele é bem norteado por esses preceitos aqui, ó. Tá vendo? Esses preceitos em latim.
Vocês estão entendendo? Por quê? Porque os nossos autores árcades, principalmente, aliás, majoritariamente, os que produziam poesia lírica, os que produziam obras líricas, eles recriavam essa vida dos pastores gregos. Tanto é que eles tinham pseudônimos. Vocês estão entendendo? Eles assumiam identidades, ok? De pastores gregos. Então, eles fingiam ser esses pastores gregos. Deixa eu pegar o nome de um pseudônimo deles aqui para vocês, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Nossa, acho que eu não tenho nenhum desses aqui. Eu vou colocar o nome aqui, ó. Tá bom? E quando falamos de produção lírica, sem dúvida, o cara do arcadismo brasileiro é Tomás Antônio Gonzaga, porque ele escreveu Marília de Dirceu. Sim, gente, ele é o cara, tá? Ele é tipo Chuck Norris, sinto lhe informar. Essa obra, Marília de Dirceu, ela tem um cunho autobiográfico. Ela não é autobiográfica, mas ela tem essa pegada autobiográfica. Por quê? Porque o Tomás Antônio Gonzaga se apaixonou, tá? Por essa moça chamada Maria Doroteia. E ele não pôde ficar com a Maria Doroteia. E no livro Marília de Dirceu, ele exalta esse amor pela Maria Doroteia. Então, ele assume um pseudônimo no livro e ele exalta esse amor por ela no livro. Vocês entenderam? É um amor platônico, idealizado, que não dá certo na vida real e no livro. Na vida real eles chegaram a ficar noivos, mas ele não era um cara muito certo, por assim dizer, para a sociedade da época, tá? Vocês têm que pensar, gente, que ele estava envolvido com a Inconfidência Mineira. Esse daqui é o Tomás Antônio Gonzaga, ó. Ele estava envolvido com a Inconfidência Mineira, ele era mais velho e tal, ele foi exilado do Brasil, né? Todo aquele bafafá. E a Maria Doroteia era uma mocinha novinha e a família, eles não casaram. A Maria Doroteia ficou solteira, nunca se casou com ninguém, mas ele, assim que ele chegou no exílio, ele conheceu uma outra moça e se casou com ela. Homens, né, gente? Homens. Mas ele escreveu esse livro em homenagem a Marília de Dirceu, que é uma das grandes obras líricas do arcadismo brasileiro, ok? A estrofe de entrada do Marília de Dirceu é uma das mais bonitas do arcadismo brasileiro. É essa daqui, ó. Prestem todo mundo atenção. E aqui, como nós temos esse retorno aos ideais clássicos, nós acabamos tendo versos metrificados, sonetos e uma literatura, uma poesia mais limpa, mais leve do que é que nós encontramos no barroco até então. Então vocês vão perceber que é muito diferente do que o Gregório de Matos produzia em sua literatura lírica, em sua produção lírica. Vocês entenderam? Na produção épica, né? Na produção épica. Gente, antes de eu passar para épica, deixa eu só contar uma coisa. Hoje em dia, a casa do Tomás Antônio Gonzaga, em Ouro Preto, é a Secretaria de Turismo, é essa casa aqui que eu já mostrei para vocês, ok? E a casa onde a Marília de Dirceu nasceu, que é a foto mais antiga que tem, é essa daqui, ó, tá vendo? Hoje em dia é uma escola... eu não lembro se é estadual ou municipal, mas é essa escola aqui, ó, tá vendo? Então, fica no bairro Antônio Dias e da casa dele dá pra ver a casa dela, vocês entenderam? Dos jardins da casa dele tem uma vista muito legal da casa dela. Acredito que na época a vista fosse melhor ainda porque não tinha todas essas casas no caminho, né? Mas uma das lendas que contam, uma das histórias que contam é que o amor dele era platônico e que ele passava o tempo olhando a casa dela, dos jardins da casa dele. Mas quando ele chegou no exílio, ele casou com outra moça e ela ficou solteira o resto da vida.
Tá bom, sosseguei, gente. Pronto, parei. Mas, falando da literatura, da produção épica do arcadismo, nós precisamos falar dessa questão da busca pela história brasileira, por assim dizer, ou pela história do nascimento do Brasil, tá? Cláudio Manuel da Costa se destaca aí nesse momento. Cláudio Manuel da Costa, que é o introdutor do arcadismo aqui no Brasil, por causa do lançamento do livro Obras Poéticas, em 1768, mas ele é um dos grandes autores da produção épica no arcadismo brasileiro por causa do poema Vila Rica, ok? Em que ele conta a história da criação da cidade de Vila Rica, que no caso hoje é Ouro Preto. É um poeminha épico. Digo poeminha porque apesar de ser uma história épica... Gente, vocês estão escutando? Eu vou pro céu, tá? Mas é um poeminha épico, e eu digo poeminha porque apesar de ser uma história épica que narra, e sim, para quem não lembra, um poema épico é um poema narrativo, né? Ele, apesar dele narrar a criação da cidade de Vila Rica, ele não tem 30 páginas, ele é facinho de ler e ele é legal de se ler. E ele conta essa criação da cidade de Ouro Preto, né, da cidade de Vila Rica, contando os grandes feitos dos seus colonizadores, assim. Além dele, nós precisamos falar de Santa Rita Durão. Para quem não conhece, tá rindo do nome dele, Santa Rita Durão, ele é conhecido por Frei Santa Rita Durão, que é esse senhorzinho aí, ó, esse cara. Frei Santa Rita Durão. O Frei Santa Rita Durão, ele escreveu um livro chamado Caramuru. Se vocês pesquisarem sobre esse livro, vocês vão ver que ele se tornou uma série da Globo e depois um filme com o Selton Mello. Esse filme aqui, ó, ele é chamado Caramuru, o Rei do Brasil, uma coisa assim. Ele conta a história do Diogo Velázquez, Diogo alguma coisa, tá? É esse cara aqui, ó, ok? Que no início da colonização do Brasil teve o seu navio naufragado, chega à costa brasileira, conhece as filhas de um grande chefe, Açucena e Paraguaçu, se apaixona pela Paraguaçu e casa com ela. Esse cara, o pai desse grande, né? Esse grande chefe era realmente muito poderoso e esse Diogo acaba sendo peça-chave nas negociações entre os portugueses e os indígenas. Então, ele acaba atuando como mediador no comércio entre Portugal e os indígenas brasileiros durante muitos anos. Por isso, Caramuru, o Rei do Brasil. Esse sim é um poema épico, é um livro desse tamanho, ok? E ele conta, como eu disse, na literatura épica Arcade, nós passamos por um momento de ênfase da história brasileira, da história da nação brasileira. Isso, gente, já é a raiz do nacionalismo que vem se fundamentar e se estabelecer lá na primeira geração do romantismo, que nós vamos aprender daqui a pouco. Mas isso fica muito, muito, muito claro no Caramuru. Essa história é divertida, não vou dizer que é fácil de ler, nós estamos falando de um poema épico do século XVII, né? Então ele é escrito em português arcaico, mas a história em si é muito divertida, ok? Além do Frei Santa Rita Durão, a gente tem também o Basílio da Gama, tá? O Basílio da Gama, que é esse cara aqui, ó, ele escreveu uma obra chamada O Uruguai. O Uruguai, desse jeito. Logicamente que hoje em dia se fala Uruguai, porque realmente é naquele lugarzinho ali. Lá do Uruguai mesmo, né, criaturas? Mas nós estamos essencialmente falando ali, essa história conta, esse livro conta a história das missões jesuíticas, ok? Chama Guerras Guaraníticas. É o único lugar, foi o único assentamento jesuítico
que os índios ganharam a guerra. Mais ou menos assim, que os índios conseguiram expulsar os jesuítas, tá? Então, assim, ele conta a história dos 7 povos das missões, que fica no sul do país, e das guerras guaraníticas. Esse livro é grande, mesmo. Ele faz o resto tudo parecer uma coisinha, tá? Esse é um livro desse tamanho e a história é maravilhosa. Tipo assim, pra quem gosta de história, história mesmo, esse livro vale a pena ler, porque ele tem muito dado histórico, assim, muito dado histórico mesmo. Eu não sei se tem uma versão adaptada dele. Eu li ele em poesia mesmo, na época da faculdade, ó. Ralei pra fazer isso. E essa história é maravilhosa. Entenderam? Quando estamos falando de literatura satírica, de produção satírica, e agora atenção, ok? Porque a gente tá meio que na parte mais importante do arcadismo brasileiro, porque isso é diretamente relacionado com a Inconfidência Mineira. Não se esqueçam de que todos esses autores que eu estou falando estavam envolvidos com a Inconfidência Mineira, muitos deles tendo sido julgados, presos, exilados por causa da Inconfidência Mineira, tá? Então, na produção satírica, a gente precisa falar das cartas chilenas, ok? Produzidas por Tomás Antônio Gonzaga. Lembra que eu falei que ele era o cara, né? Então, ele produziu a obra lírica mais importante do arcadismo e produziu a obra satírica mais importante do arcadismo. Enquanto isso, a gente tá fazendo o quê mesmo? Né? Mas, quando a gente tá falando de cartas chilenas, nós estamos falando de cartas anônimas, e sim, elas eram escritas em forma de poemas, em versos decassílabos, ok? Mas elas foram 13 cartas, tá? Que foram distribuídas anonimamente na cidade de Vila Rica, ok? Elas foram distribuídas na cidade de Vila Rica anonimamente, como eu disse, eu vou chegar nessa parte daqui a pouquinho, entre os anos de 1783 e os anos de 1788, que foi o período em que Luiz da Cunha Menezes foi o governador da cidade de Vila Rica, ok? Por que foi durante esse período? Porque esse cara foi corrupto. Basicamente, esse cara foi despótico, esse cara foi mau, esse cara foi... ele praticou nepotismo, ele foi tirano, ele foi o que vocês quiserem, tá? E ele causou uma insatisfação muito grande na população. Muito, muito grande mesmo. Tanto que as pessoas que eram envolvidas, né? Os autores, como eu disse, o pessoal que era envolvido com a Inconfidência Mineira realmente se revoltou com o governo dele. E o Tomás Antônio Gonzaga escreveu essas cartas chilenas destinadas a Cláudio Manuel da Costa. Peraí que eu vou explicar esse negócio, porque senão vai ficar muito bagunçado. Como que isso funcionou? As cartas, elas eram do Critilo, ok? Destinadas a Doroteu. Então, do Tomás Antônio Gonzaga, Critilo, destinadas a Cláudio Manuel da Costa, Doroteu. Como que isso funcionava? O Critilo, ele se passava por um morador da cidade de Santiago do Chile e não da cidade de Vila Rica. Você entendeu? E ele estava reclamando, então o Critilo reclamava pro Doroteu do governador Fanfarrão Minésio, né? Então, do governador Fanfarrão Minésio, governador da cidade de Santiago do Chile, para o seu amigo Critilo. Essa forma velada de reclamação, nesta forma velada de reclamação, o Critilo fazia denúncia sobre os desmandos do Fanfarrão Minésio, ou seja, o Tomás Antônio Gonzaga fazia denúncia sobre os desmandos do Luiz da Cunha Menezes. Vocês estão entendendo?
Foram 13 cartas distribuídas anonimamente durante esse período na cidade de Vila Rica. Cartas essas que causavam furor toda vez que elas eram distribuídas. Aí vocês me perguntam assim, nossa, Thaís, mas se elas eram anônimas, como é que a gente sabe que eram deles? Simples, por análise de texto. Foram só essas cartas que saíram nessa época? Não, tivemos outras. Mas somente essas eram deles. Você entendeu? E em cada uma dessas cartas havia uma denúncia de um desmando específico do Luiz da Cunha Menezes. Então, por exemplo, o fato dele contratar parentes para trabalhar com ele, o fato dele dar festas imensas enquanto a população passava fome, o fato dele... Ai, tem uma que eu gostava, que eu gostei pra caramba. O fato dele judiar dos escravos. Você tá entendendo? Todos os temas eram ligados à Inconfidência Mineira. Essas cartas hoje estão reunidas no livro chamado Cartas Chilenas, mas elas não foram, na época, publicadas como livro. Elas eram cartas anônimas, coladas nos postes, nas portas. Vocês estão entendendo? Era uma literatura de denúncia, por assim dizer. Eles eram personas não gratas, assim, para o governo da cidade de Vila Rica. Vocês estão entendendo? Então, só para relembrar, a literatura árcade brasileira teve 3 manifestações: a lírica, a satírica e a épica. Na épica, nós tivemos temáticas ligadas ao nascimento, à formação da cultura. Na lírica, ao sentimento. Muito com essa reprodução dos valores dos pastores gregos, com uma fuga da cidade e com a busca de uma vida mais simples. E na satírica, com a denúncia dos desmandos do governo, ok? Lembrando que, à mesma época do arcadismo aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira estava toda acontecendo. Tanto é que vários desses autores estavam envolvidos nesse processo. Tranquilo, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado qualquer dúvida, me gritem, ok? E é isso. Estou à disposição e morrendo de saudade. Um beijo da titia Thaís.